Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Levi e hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre trabalho de uma força, dando continuidade aí às nossas aulas remotas, tudo bem? Essa aula serve tanto para o pessoal do primeiro ano como para o pessoal do terceiro, já que trabalho, né, assunto de mecânica, sempre é cobrado na prova do Enem aí, tudo bem? Então vamos iniciar aqui a nossa aulinha. Cadê aqui? Apresentar para todos. Tá, beleza, então. Então vamos iniciar aqui, né? O assunto da aula de hoje é trabalho, tá? E aí o aluno, ele sempre pergunta, né, se esse trabalho tem a ver com o conceito de trabalho que ele conhece, né? Eu coloquei aqui, olha lá. Nos capítulos anteriores, a gente estudou, né, o movimento dos corpos, usando as funções horárias da cinemática, a gente já teve essa aula, as 3 leis de Newton, estudamos algumas forças, no caso, a força-peso, a força de atrito, a força normal, né? E a partir desse capítulo agora, dessa aula, no caso, né, melhor falando, a gente vai analisar o movimento dos corpos por meio de outras grandezas, como a energia e a quantidade de movimento, principalmente a energia, tá? A energia, em particular, uma grandeza escalar, está relacionada a outra grandeza, que é o trabalho, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, a ideia de trabalho que a gente usa no nosso dia a dia não é a mesma que a gente usa aqui na física. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês que geralmente é esse tipo de trabalho que vocês estão acostumados, né, a ouvir falar, né? Uma pessoa que trabalha no escritório aqui, subindo uma escada, tá? Aqui um operário numa empresa, tá? Trabalhando ali, exercendo o seu trabalho, a sua função, tá? Outro, tem mais um exemplo aqui. Uma pessoa que trabalha no campo, tá? Um agricultor, uma agricultora. Então, esse conceito de trabalho que vocês conhecem, que é familiar a vocês, não é o mesmo que a gente vai usar aqui na física. Aqui na física, trabalho significa aplicação de força, né, e deslocamento, ou seja, transferência de energia. Então, aqui o trabalho, para a gente, significa energia transferida ou transformada, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um bloco aqui, olha lá, está sujeito a uma força que forma um certo ângulo com a direção do movimento. Esse ângulo θ aqui, olha lá, tá? E aí eu consiga deslocar esse bloco do ponto A para o ponto B. Eu vou chamar esse pontinho aqui, olha lá, de ponto A. Beleza? E esse outro ponto, onde o bloco chegou aqui no final, eu vou chamar de ponto B. Então, o bloco está se deslocando de A para B, devido à aplicação de uma força. Mas perceba que essa força, ela não está na mesma direção do movimento, ela forma um ângulo θ aqui, tá? Deslocamento aqui representado pela letra D aqui, vetor de deslocamento, tá? Então, a gente vai determinar o trabalho de uma força constante através dessa expressão aqui, olha lá. Vou colocar aí para vocês. Para uma força constante, o trabalho, por definição, é dado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Esse trabalho, como ele é dado, como é uma forma de energia, ele vai ser dado em joule, desde que a força esteja em newtons e o deslocamento esteja em metros, tá? Então, 1 newton vezes 1 metro equivale ao joule. Uma observação aqui. A força vezes o cosseno, se eu pegar essa força vezes o cosseno, significa que é a força tangencial, ou seja, aquela força que atua na direção do movimento. Então, se tu quiser calcular o trabalho de uma maneira mais simples, pega força vezes deslocamento, desde que essa força seja o quê? Paralela ao deslocamento. Tudo bem? Lembrando que o cosseno aqui, ele é positivo no primeiro quadrante, né? Tá? Então, esse trabalho aqui ele vai ser positivo desde que o ângulo esteja entre 0 e 90. Ele tem que ser maior que 0, né? Maior ou igual a 0 e menor que 90. Aí o cosseno vai ser positivo, então o trabalho vai ser positivo. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, olha lá, forças que atuam no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho ele vai ser positivo. Esse trabalho positivo a gente chama de trabalho motor. Tá? Então, quando eu tiver a força
no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo e é chamado de motor. Tu vai representar ele assim, olha lá. Trabalho maior que zero. Tudo bem? Agora, se a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos, olha lá, imagina que a força está para a direita e o deslocamento está em sentido contrário. Beleza? Quando isso acontece, o trabalho vai ser negativo. Trabalho negativo a gente chama de resistente. Então, o que é o trabalho resistente? É aquele em que a força e o deslocamento possuem sentidos o quê? Opostos. Tá? Então, trabalho resistente é quando a força e o deslocamento possuem sentidos opostos. E aí, esse trabalho ele vai ser negativo. Vou colocar aqui para vocês. Trabalho negativo é o trabalho resistente. E um terceiro caso aqui do trabalho é quando a força e o deslocamento forem perpendiculares. Imagina que a força está na vertical, como por exemplo a normal, ou o peso, né? E o deslocamento está na horizontal. Então, nesse caso aqui, o trabalho ele é nulo, tá? Ele é igual a zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus vale zero. Lembra que o trabalho depende aqui em cima do cosseno do ângulo, tá? Então, o trabalho ele vai ser positivo quando a força e o deslocamento estiverem no mesmo sentido. O trabalho vai ser negativo ou resistente quando a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos. E o trabalho vai ser nulo quando a força e o deslocamento forem perpendiculares, ou seja, quando formarem um ângulo de 90 graus. Beleza aí? A gente vai calcular o trabalho por essa expressão. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? Beleza. Tá. Se a força não for constante, se a força for variável, a gente pode calcular o trabalho através do gráfico. A gente constrói o gráfico da força em função do deslocamento, né? E aí, por meio da área dessa figura formada, a gente vai calcular o trabalho. Então, quando eu te der um gráfico aí no exercício para fazer e pedir para você calcular o trabalho, você tem que calcular a área do gráfico, tá? Aí vai depender, se a área for um retângulo, vai ser base vezes altura. Se for um triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Né? Se for um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, o cálculo da área vai depender da figura que tiver lá. Tá? Beleza aí? Vamos para frente. Trabalho da força-peso e da força elástica, né? A gente sabe que a força-peso ela é dada por massa vezes a gravidade. A direção dela é vertical e o sentido é de cima para baixo, né? Tudo bem? Tá? E a força elástica é dada por Kx, onde esse K é uma constante, chamada de constante elástica da mola, tá? O X é a deformação. Tudo bem? Então, essas duas forças aqui, elas podem realizar trabalho. O trabalho da força-peso vai depender se o corpo está descendo ou subindo, o sinal dele, no caso, né? Tá? E não depende do caminho, ou seja, não depende da trajetória. Se eu estou descendo uma escada ou se eu pulo de um prédio, se a altura for a mesma, o trabalho é o mesmo. Não depende da trajetória. Se eu vou em zigue-zague, se eu vou reto, depende só da altura total aqui, olha lá. Tá? Então, para um corpo descendo, independentemente do caminho, o trabalho vai ser o peso vezes a altura, se ele estiver descendo. Mas se ele estiver subindo, esse sinal aqui vai ser negativo, porque o peso está para baixo e o deslocamento está para cima. No caso, o deslocamento aqui é a altura, galera. Tá? Então, eu vou calcular o trabalho da força-peso da seguinte forma. Peso vezes altura. Lembra que o peso é mg. Então, vai ficar mgh. Mais ou menos, porque depende. Vai ser mais se o corpo estiver descendo, ou seja, o peso estiver no mesmo sentido do deslocamento. E vai ser menos se o corpo estiver o quê? Subindo, né? Peso em sentido o quê? Oposto ao deslocamento. Beleza? Então, a gente calcula o trabalho do peso dessa forma. O que mais aí? Trabalho da força elástica. A força elástica é uma força variável, né? A gente calcula o trabalho por meio do gráfico. Lembra que a força elástica ela é dada por Kx, onde esse K é uma constante, chamada constante elástica da mola, né? E X é a deformação. Então, aqui, ó, essa fórmula aqui é a força elástica. Então, o gráfico dela seria esse triângulo aqui. Lembra que eu falei
que se eu te der um gráfico da força em função do deslocamento, o trabalho é dado pela área. A gente calcularia essa área. Lembrando que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a base é x, a altura é kx, e você vai dividir isso por 2. Então, você vai calcular da seguinte forma, olha lá. Base, que é o x, vezes a altura, que é a força, que é kx, dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica vai ser dado por kx quadrado sobre 2. Beleza aí? Tudo bem, galera? Vamos lá. Considerações finais. O trabalho da força-peso e da força elástica, eles não dependem da trajetória. Eu já mostrei isso para vocês. É porque a força-peso e a força elástica, elas são chamadas de forças conservativas. O que são forças conservativas? Justamente aquelas em que o trabalho só depende da posição final e inicial. Tudo bem? Tá? É chamado de força conservativa. Tranquilo? Vamos parar aqui, que até aí a nossa aula. Deixa eu mostrar umas questões aqui para vocês aqui. Esse assunto não é difícil. Vamos lá. Resolver uma questão aqui para você. Olha lá. Uma força de intensidade 20 newtons atua em uma partícula na mesma direção, no mesmo sentido do movimento, que acontece sobre uma mesa horizontal. Calcule o trabalho da força considerando o deslocamento de 3 metros. Então, a força vale 20. Olha lá. A força vai valer 20 newtons. O deslocamento vale 3 metros. E aí eu quero o trabalho. Você sabe que trabalho é força vezes deslocamento, né? Como atua na mesma direção, não precisa botar aquele cosseno, né? Porque o ângulo vai ser 0. O cosseno de 0 vale 1. Então, se eu quiser calcular o trabalho dessa maneira mais simples, olha lá. Trabalho é F vezes D vezes o cosseno, né? Tá? Esse W aqui é o cosseno, tá? Até considera isso aqui, galera, como sendo o cosseno. Parece um W aí meio esquisito. Aqui a fórmula. F vezes D vezes o cosseno. No caso, quando ele fala que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o ângulo é 0. E cosseno de 0 vale 1. Então, eu não preciso colocar o cosseno aqui. Vai valer 1. Uma multiplicação de elemento neutro. Então, o trabalho vai ser dado por força vezes deslocamento. A força, ele diz que é 20. O deslocamento, ele diz que é 3. 20 vezes 3 vai dar 60 joules. Lembrando que trabalho é energia, então é dado em joule. Beleza? Tudo bem essa questão? Uma questão simples aí, apenas para a gente aplicar a fórmula. Bora ver se tem outra. Olha lá, essa daqui. Na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 quilos num local em que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E mantém o halter erguido, como representa a figura, durante 10 segundos. Né? Aqui é a figura 2. Então, na figura 1, ele está tentando erguer o halter, e aqui ele fica segurando em repouso durante 10 segundos na figura 2. Tá? O trabalho da força muscular durante o levantamento e durante a sua manutenção no alto vale respectivamente. Então, eu quero calcular o trabalho quando ele está subindo e depois quando ele fica segurando lá por 10 segundos. Olha lá. O trabalho vai ser dado por trabalho do peso, né? Por MGH, como eu falei para vocês agora há pouco aí. Tá? Vamos calcular ele em módulo, sem utilizar o sinal. A massa do halter é 80, a gravidade é 10 e a altura é 2 metros. Então, vai dar isso quanto? 800 vezes 2, 1.600 joules. Já para manter aquele halter suspenso durante 10 segundos, o trabalho é 0, porque não está tendo deslocamento. Só há deslocamento só há trabalho quando há força e deslocamento. Né? Então, para ele erguer, ele fez força e deslocou do chão até o alto. Mas quando ele fica segurando lá, ele está fazendo força, mas não está mais tendo deslocamento, porque o halter está parado. Então, na segunda parte, o trabalho dele é nulo. Apesar dele estar perdendo energia, os músculos dele ali estão se cansando. Mas não há realização de trabalho, porque para ter trabalho tem que ter deslocamento. Então, aqui, um vale 1.600, o outro vale 0. Se tu olhar aqui nas alternativas, a resposta seria a letra D de dado. Olha lá. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Vamos ver outra aqui. Agora, a questão do gráfico que eu falei para vocês. A intensidade da força resultante, né? Ou a intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo X,
conforme o gráfico abaixo. Então, olha lá, a força, hora veio para cima, ficou constante, diminuiu, depois passou para o lado negativo aqui. Beleza? Só passar esse barulho aqui. Gravar a aula é assim mesmo, né? A gente não pode controlar o que acontece na rua. Então, passa um carro fazendo barulho. Aí é complicado. Mas enquanto isso, vocês vão lendo aí. Olha que tá passando lá na Mauriti esse carro, que é longe daqui, né? Eu moro na Estrela. Lá na Mauriti, mas mesmo tá, o som dele tá bem forte, que dá para ouvir bacana aqui. Então, bora lá. Repetindo. A intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo X, conforme o gráfico a seguir. Então, você tem esse gráfico aqui. Repara que uma parte do gráfico está na parte positiva, outra parte está na parte de baixo, negativa aqui. Calcule o trabalho da força para o deslocamento. Primeiro, eu quero o trabalho de 0 até 8. Olha para cá para o gráfico. Trabalho de 0 até 8. Vou mudar a cor dessa tinta aqui. Pronto. Trabalho de 0 até 8, eu vou calcular a área dessa figura toda aqui, ó, de 0 até 8. Olha lá. Então, se você perceber aí, prestar atenção, do tempo 0 até 8, esse desenho aqui é um trapézio. Então, eu tenho que calcular a área do trapézio para calcular esse trabalho na letra A. E vai toda essa figura aqui, olha lá. Tudo bem? Tá? Depois, ele quer que eu calcule de 8 até 12. Vamos voltar lá na figura. Se tu olhar, deixa eu trocar a tinta aqui de novo. Se tu olhar de 8 até 12, é esse triângulo que está na parte negativa aqui, olha lá, que está na parte de baixo. Então, eu vou calcular o trabalho por essa área, né? Sabendo que, como está no lado negativo, vai ser negativo esse trabalho aqui, tá? E na letra C, eu quero o trabalho total, de 0 até 12, tá? Como é que ficaria isso aí? Olha lá. Primeiro, é o trabalho na área do trapézio lá, que está na parte positiva. Então, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. A base maior é 8 do trapézio, a base menor é 4, né? A altura é 20, e vou dividir isso aqui por 2. Quando você fizer essa conta aqui, você pode, se quiser, simplificar esse 20 por 2 aqui, ó. Vai dar 10. E aqui 8 mais 4 é 12. 12 vezes 10 dá 120. Então, o trabalho dado pela área do trapézio lá é 120 joules. Tudo bem? Agora, o trabalho dado pela área do triângulo, lembra que é base vezes altura sobre 2, que é aquela parte que está negativa lá. Tudo bem? Então, vai ficar base 4 vezes a altura, que é menos 40, dividido por 2, tá? Então, aqui eu posso cortar esse 4 por 2, vai dar 2. 2 vezes menos 40, tu vai colocar menos 80 aqui. Tem um sinal de menos aqui na frente que não saiu. E, por fim, que é o trabalho total, né? Do início até o final. Aí, basta você somar esses dois aqui, né? 120 com menos 80. Aí, tu vai achar que o trabalho total foi 40 joules. Beleza? Tá? Então, trabalho, quando ele dá um gráfico da força em função do deslocamento, é dado pela área. Tudo bem? Beleza? Vocês vão receber, galera, uma apostila com resumo para estudarem, para ler, tá? E para resolverem, vocês terão uma semana para mandar para mim, tá? Tudo bem? Beleza? Então, bons estudos aí. Se tiver alguma dúvida, falem comigo lá pelo WhatsApp. Tá? Um abraço a todos. Valeu. Até a próxima.